E aí, gente, chega junto para o nosso último take de 8.112, né? Passa rápido, são diversos dispositivos. E na 23ª, a gente vai falar um pouco sobre alguns benefícios da Seguridade Social do servidor. Mas antes, explorar ainda mais a 22, vem comigo, ó. A gente já sabe que a sindicância pode chegar a esses 3 resultados. Pode, inclusive, servir de base para um PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Na verdade, a lei fala pouquíssimo da sindicância. Ela deixa para aprofundar, detalhar mesmo no PAD. O PAD é tão complexo que é dividido em fases. E até, se a gente analisar mais de perto, até mesmo em subfases. Então, quais são as fases do PAD? PAD instaurado, primeira fase é o início, né? Eu tenho a instauração. O ato mais importante aqui é a designação de uma comissão formada por 3 servidores estáveis. Uma portaria lá determinando quem são os servidores que comporão a comissão. Comissão formada, arregaça as mangas, vamos aos trabalhos. A comissão desempenhará o que é mais importante, a fase do inquérito administrativo. O inquérito, ele é dividido em instrução, que é aquele momento que a comissão colherá provas, ouvindo testemunhas, fazendo interrogatório, fazendo perícias, acariações se for necessário. Depois eu tenho, a defesa, e eu tenho o relatório. A comissão termina, então, dando a sua opinião, e isso é basicamente o final do relatório. No relatório se faz um resumão de tudo que se sucedeu, que ocorreu, e a comissão deverá dar a sua opinião quanto à responsabilidade ou quanto à inocência do servidor. Finalizado, então, o inquérito, última fase, a fase do julgamento. Joia? Então, essas são as fases aqui do PAD: instauração, inquérito administrativo e também o julgamento. O que mais? A gente está percebendo aqui que o PAD ele surgiu a partir de uma prévia sindicância. E é muito perguntado em sala se o PAD só pode surgir a partir disso, de uma prévia sindicância. Repare só, a autoridade, ao tomar conhecimento, né, tirando essas 3 infrações, como a gente já sabe, todas elas serão sindicância ou PAD. Jóia? Então eu dizia, a autoridade, ao tomar conhecimento, ela vai ter que fazer a investigação mediante sindicância, mediante PAD. O que vai determinar que ela instaura uma sindicância ou PAD são 2 dados. Primeiro, a quantidade de provas nesse momento em que ela recebe a notícia da infração e a gravidade dessas provas constatando a infração. Ou seja, se a administração pública percebe que a infração é leve por conta das provas, ela vai de cara para uma sindicância. Mas, por outro lado, se ela perceber, e aí, um detalhe, né? Houve a sindicância, o resultado do seu desdobramento, e aí gerar um PAD. Mas, se a administração pública, a tal da autoridade, perceber que a infração é grave e que existem diversas provas fundamentando essa gravidade, ela pode, de imediato, desde logo, instaurar um PAD. Ou seja, novis fora. Um PAD, ele pode surgir tanto porque antes houve uma prévia sindicância, ou ele pode surgir de forma autônoma, sem sindicância alguma, iniciando propriamente com o PAD e sua primeira fase. Tranquilo? Outra pergunta, aproveitar também para incrementar mais. Quais desses processos nunca será aplicada a demissão? Quais desses processos a demissão não surgirá? Resposta: de um PAD aqui pode gerar demissão? Só pode. Do processo sumário pode haver punição, demissão? Demissão? Pode.
Essas 3 infrações, a gente já sabe, elas geram exatamente a demissão. Repare, então, que o único processo que, ao final, nunca demite é a sindicância. Ela até pune, até aplica punição, mas nunca uma demissão. E, por fim, prazos. Prazos desses processos. Sumário vai ter uma duração de 30 dias, prorrogáveis por mais 15 dias. Sindicância, 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias. E PAD, olha como é mais complexo, mais duradouro, 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias. Beleza? É isso. Agora sim, nossa derradeira, a última, 23. A 23 também merece aquele símbolozinho, viu? Olha aí, enxofre. A situação, porque envolve regime disciplinar do servidor público. Regime disciplinar é uma parte que normalmente, mesmo que previsto no edital, a gente não se apaixona, não gosta muito. Por quê? Porque os 2 benefícios previdenciários, a pensão e a aposentadoria, claro, né? Pensão para os dependentes e aposentadoria para o servidor, esses 2 benefícios, ao longo do tempo, foram bastante modificados pela Constituição Federal. De forma que o que está posto ali, quase nada tem serventia sobre esses 2 benefícios, quando comparado com o texto da Constituição. E aí, ao perceber a lei, a gente percebe essa defasagem legislativa. Mas ainda assim, o examinador, né, sobre os examinadores mais, vamos dizer assim, lineares, eles gostam de perguntar esses termos legislativos. Ah, Cláudio, mas só tem esses benefícios, aposentadoria e pensão? Claro que não. Existem outras vantagens previdenciárias. Você coloca a 23. Então diz assim: de acordo com as prerrogativas da 8.112 de 90, que dispõe sobre o RJU, tal, marque a correta. Letra A. O afastamento do cargo efetivo sem remuneração acarreta a suspensão do pagamento do salário maternidade. E aí? Bom, salário maternidade, um benefício previsto lá na lei, lá no finalzinho, entre os artigos 197 ao artigo 201. O salário família é um benefício pago por dependente econômico. E aí diz, no artigo 201, que o afastamento do cargo sem remuneração não acarreta. A questão, então, diz aqui, acarreta, falso. Letra B, o auxílio natalidade será pago ao cônjuge ou companheiro servidor público quando a parturiente não for servidora. Bom, auxílio natalidade, um benefício que está previsto no artigo 196 da lei. Um benefício pecuniário pago por cada filho do servidor que nasce, inclusive morto, né, que já nasce morto. Esse benefício ele vai ser pago ao servidor, que teve o filho nascido, ou então, às vezes, quando o servidor não é um servidor, mas teve filho, também receberá o benefício. Por isso que a questão diz, o auxílio natalidade será pago ao cônjuge ou companheiro servidor quando a parturiente não for servidora. Perfeito. Então, pago também a situação em que a esposa, que a mulher não é servidora, mas que teve a situação descrita no artigo 196. É a resposta, gabarita comigo, letra B. Conferir as demais. Letra C, o servidor será aposentado voluntariamente aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Pois é. Esses 70 anos, na lei, lá no artigo 186, inciso 2, você vai encontrar para quê? Você vai encontrar para a aposentadoria compulsória, 70 anos. Aí um detalhe importante. Ô Cláudio, mas eu estava vendo e fiquei sabendo, conversando com um colega, e ele me disse que a idade da compulsória foi modificada. Que a idade da compulsória não seria mais 70 anos de idade. Isso porque na Constituição Federal foi modificada
pela emenda constitucional número 88, que estabelece que esse benefício em que o servidor deverá automaticamente sair do serviço quando implementa uma idade, não mais de 70, podendo ser de 75 anos, conforme lei complementar. Então, como eu dizia, dentre os assuntos mais importantes na vida do servidor, a Lei 8.112, nesse mesmo assunto, meio que falha, sendo defasada legislativamente quando comparada com a Constituição. Realmente, a Constituição foi modificada no ano passado, eu dizia, emenda constitucional número 88, que ampliou de 70 para os 75 anos, conforme lei complementar. E essa lei complementar já surgiu, é a lei complementar número 158. Bom, no final da história, como para o nosso concurso só tem Lei 8.112, foca ainda na própria literalidade da lei. Está lá a previsão dos 70 anos de idade, como dizia no artigo 186. Beleza? Mas é a compulsória. De qualquer forma, a questão aqui, ó, diz que é voluntária. Não, seria a compulsória. Letra D, o salário família, mais uma vez ele, o salário família estará sujeito a qualquer tributo e servirá de base para qualquer contribuição, inclusive para a Previdência Social. Ao contrário, o salário família estará isento de qualquer tributo, inclusive para a Previdência. Não qualquer. Onde é que está isso? No artigo 200 da lei. E letra E, o servidor será aposentado compulsoriamente aos 65 anos de idade, se homem, e aos 60 anos, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Bom, compulsória na lei aos 70. Aqui seria, segundo a mesma lei, a voluntária. A voluntária. Repare, gente, nós temos 3 tipos, então, de aposentadorias, A aposentadoria por invalidez, quando o servidor sofre uma lesão incapacitante para todo o serviço público. A aposentadoria compulsória, que é aquela que ao implementar uma idade, o servidor obrigatoriamente tem que sair do serviço, chamada também de expulsória, mas que o servidor deseja ficar ao implementar a idade, tem que sair, a aposentadoria compulsória. E a voluntária, que é aquela que o servidor implementa as condições de tempo, de idade e solicita então o benefício da inatividade. Então, basicamente, esses 3 tipos de aposentadoria, embora a Constituição Federal, mais uma vez, ao falar sobre o tema, ela incrementa, até aprofunda e acresce outras formas de aposentadoria. Como não está previsto no nosso programa, propriamente a Constituição, vamos ficar nesses dizeres do RJU ao falar propriamente do benefício. No final das contas, então, a 23, ao falar um pouco sobre a Seguridade Social do servidor, a resposta passa pela letra B, conforme o próprio artigo 196, parágrafo 1º. Tranquilo? É isso. E é isso, gente. Era isso que eu queria destacar no nosso curso de mais importantes da Lei 8.112 e, é claro, reforçando o convite para que você envie para a gente a sua dúvida, a sua pergunta, um outro dado que eventualmente não tenha ficado esclarecido, traga para a gente, envie para a gente, para que a gente possa fazer, como já mencionei em outro momento, um take exclusivo, específico, dando vazão, dando voz a exatamente a sua pergunta via Facebook ou pela plataforma do próprio curso. Então venha fazer parte do nosso curso, venha construir o curso com a gente dessa forma mais interativa, mandando as suas perguntas sobre a Lei 8.112. Pode ser livre de algo que a gente falou e não ficou claro, ou até eventualmente algum tema muito específico, especialmente questões de afastamentos ou licenças que a gente não comentou até aqui. Beleza? Bom, além disso, vou disponibilizar um material para que você possa acompanhar, um material que eu mesmo fiz, para que você possa acompanhar essas informações esquematizadas também no material aí, PDF, que você já deve estar percebendo. Beleza? Então é isso, reforçando mais uma vez, mande sua pergunta, mande seu questionamento para a gente, para que a gente possa fazer o nosso último take sobre isso. E eu vou aguardar, vou esperar o seu contato. Beleza? É isso, então a gente se encontra na próxima vez. Coragem! Até lá!